Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, reunidos pela graça de Deus em torno do pão da palavra, nesse dia maravilhoso, que o Senhor nos concede mais uma vez de ter esse dia, né? É uma graça que Ele nos dá. Hoje, o Evangelho está em Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Marcos 4, de 1 a 20. Vamos partilhar sobre a ação da palavra em nossa vida, no nosso dia a dia. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. De novo, Jesus começou a ensinar junto ao mar, e uma grande multidão se juntou ao redor dele. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto toda a multidão ficava em terra junto ao mar. Ele ensinava-lhes muitas coisas em parábola. No seu ensinamento dizia: ouve, o semeador saiu a semear. Ao semear, parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando surgiu o sol, a semente queimou e secou, por não ter raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram, e por isso não deu fruto. E outra parte caiu na terra boa e deu fruto, brotou, cresceu e produziu 30, 60, até 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficaram a sós, os que estavam ao redor dele, junto com os 12, faziam perguntas sobre as parábolas. Ele dizia-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus. Para os de fora, tudo propõe em parábolas, a fim de que, olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não enxerguem, e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Jesus então perguntou-lhes: não compreendeis esta parábola? Como compreendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais é semeada a palavra. Quando a escutam, logo vem Satanás e arranca a palavra neles semeada. Os que estão no terreno pedregoso são os que, a escutarem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são instáveis. Quando vem a tribulação, a perseguição por cada palavra, logo ficam escandalizados. Outros ainda são os que foram semeados entre os espinhos, são os que foram entre os espinhos, os que escutaram a palavra, mas quando surgem as preocupações mundanas, a ilusão da riqueza e outros desejos, sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Os outros são os que foram semeados em terra boa, são os que escutam a palavra, a acolhem e produzem fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, veja bem, esse evangelho é muito conhecido por nós, as pessoas já ouviram essa palavra do semeador. O semeador é Deus, a semente, a palavra semeada é o Cristo Jesus, a palavra eterna, que é semeada no mundo, semeada nos nossos corações. Então nós vamos pegar na explicação da parábola e ver que ela se aplica a nós todos os dias e nós precisamos vigiar sobre ela. Nós corremos o risco de achar que essa palavra é para aquelas pessoas, por exemplo, que conheceu o Evangelho, depois largou tudo, não está mais na igreja, perdeu-se. Essa é a primeira pessoa, essa é aquele que caiu e logo Satanás arrancou e foi embora. Aí você lembra de outra pessoa que a palavra caiu nela, ela escutou com alegria, mas depois veio problemas, veio tribulação, ela largou tudo. Não. Essa palavra se aplica a nós todos os dias da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Por isso, o final da palavra diz que a última caiu em terra boa, deu fruto, produziu. Ou seja, vamos lá. Todos os dias nós experimentamos essa palavra em nossa vida. Porque nós ouvimos o Evangelho. Eu, você ou escuta uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, ou todos os dias. E aí a primeira comparação que o Senhor faz é aquela que escutou a palavra. Vamos dizer assim, você que escutou uma palavra e você até maravilhou com ela, ou escutou uma música, escutou um Frei Gilson cantando, que música maravilhosa, mas se você não escuta a palavra naquele dia, escuta aquela música ou aquela pregação e medita nela,
medita, guarda um pouquinho, guarda alguma frase, alguma coisa. Você não faz isso. Às vezes, logo à tarde, vem uma situação em que você deveria lembrar daquela palavra e você já esqueceu. O demônio já arrancou ela de você. Aí você não consegue dar um testemunho cristão naquela situação, que até é simples. Não seria uma grande coisa. Mas você esqueceu, você escutou de manhã, e porque você não meditou, não pensou, não guardou. 1 hora depois, 4 horas depois, da parte da tarde, às vezes, vem uma situação e você esqueceu e você não agiu de forma correta. Você não deu um testemunho cristão. O segundo terreno é o pedregoso, em que escuta a palavra, não é? Com alegria. Também esse exemplo. Escutou com alegria, você até partilha com alguém. Nossa, mas eu ouvi aquela palavra, que palavra boa. Não, mas o Senhor me falou naquele momento, ele falou fundo para mim. Ou então aquela canção também, você até louvou, guardou. Mas aquele momento. Mas você não guardou, não vigiar, o que acontece? Diz o Senhor. Se você não criou raiz, ou seja, de novo, se você não passa o seu dia meditando aquela palavra, deixando cair, enraizar bem fundo, e meditando ela, deixando que ela possa ir te, vamos dizer assim, te fazendo ver a sua vida. Se você não rumina aquela palavra mais profundamente, o que acontece? Um dia depois, 2 dias depois, vai vir uma tribulação, uma perseguição. E perseguição não é somente por causa, vamos dizer assim, de fora, não. Um problema que vem e você se sente acuado com aquela situação. Vem uma tribulação, às vezes uma doença, vem uma decepção, alguma coisa. Mas como você, como nós não guardamos, não ruminamos aquela palavra, você ouviu até com entusiasmo, com alegria, mas em meio às pedras, pedregulho está no seu coração. Pedra, às vezes, de algum ressentimento, pedra de uma decepção, coisas que você traz, ou que pedregulho está em sua volta, situações que estão em sua volta. Quando aquilo se levanta, quando aquilo se apresenta diante de nós, ao invés de nós agirmos como cristãos naquela situação, ao invés de nós agirmos de forma correta naquela situação, ao invés de nós termos paciência, que é o fruto do Espírito, agirmos com amor, na tribulação, na perseguição, o que nós faz? Nós escandalizamos, ficamos escandalizados, porque nós achamos que o Senhor tinha que agir ali e não agiu, nós achamos que tal pessoa tinha que intervir e não interviu, e nós então começamos a escandalizar e até chegamos a pensar, mas eu rezei, eu guardei aquela palavra, mas você não guardou. Você não meditou, você não pensou que ela era para você, nós devíamos colocar em prática naquele momento. E aí, aquela palavra não produz fruto. Escandalizamos ou causamos escândalo para as pessoas. E aí vem a terceira, quando o Senhor diz que foi semeado em meio a espinhos. Espinhos. Quais são os espinhos do cristão? São as coisas do mundo que estão fora. Aquelas coisas que o demônio coloca para nós, aquelas coisas do mundo que o Senhor vai falar também. Ele diz assim, quando surgem preocupações mundanas, ilusões da riqueza, ou os desejos, ou seja, é quando nós ouvimos a palavra, nós meditamos, pensamos nela, lemos outras vezes, e são aqueles que muitas vezes até rezamos, vão à missa, reza o terço, né? Vive aparentemente como um cristão, até em algumas coisas, uma doença que vem, ele suporta bem, vem uma dificuldade na família, dá para ir, mas quando vem aquilo que é do mundo, aí a coisa pega. Porque o que é o mundano? As pessoas pensam que o mundano é o pagão, é o que vive só no mundo lá fazendo coisa errada. Não, sabe o que é o mundano? O mundano é aquele que é cristão, é católico, aparentemente é, mas na verdade ele o tempo todo ele está entre o cristianismo, entre a fé católica, entre Deus, entre Jesus e o mundo. Ele está aqui, mas o tempo todo ele pensa nas coisas do mundo. As coisas do mundo é que dão para ele a verdade e prazer. Ele está aqui o tempo todo, mas o tempo todo ele fica assim, mas se eu pudesse eu fazia aquilo. Eu queria ter aquilo. Eu queria viver diferente, mas não posso.
Ele está o tempo todo dividido. E aí o Senhor diz, ó, quando vem preocupações, o que são preocupações mundanas? Preocupações que aquelas que o Senhor disse, olha, é, andeis preocupado com muitas coisas, vê, olha, os pássaros do céu voam, tem ninhos, as aves, as ervas do campo, Deus cuida de todas elas. A você cabe preocupação um dia de cada vez. Não, quem preocupa com tudo isso são os mundanos, são os pagãos. Mas nós, às vezes, cristãos, vivemos a nossa vida preocupados com tudo isso, angustiados. Rezamos, vamos à igreja, mas qualquer problema eu já perco o sono. Se tem uma ameaça de eu perder um bem, eu estou angustiado. Se vem um problema financeiro, uma crise financeira, eu já perco o sono, eu fico nervoso, eu fico bravo, eu quero descontar nos outros. É o mundano. No fundo, a gente não está ainda em Deus. Porque, na verdade, nós não confiamos em Deus. Algo vai acontecer daqui a 30 dias. Já começando a perder o sono, já começando a ficar angustiado, já começando a querer resolver os problemas todos num dia só, e perde, o problema, perde a paciência com a esposa, com os filhos, fica tenso. Por quê? Porque é mundano, isso é mundanismo em nós. Isso é as preocupações do mundo que invadem nossa alma. E aí o Senhor diz, olha, quando as preocupações chegam, quando chega a ilusão da riqueza, porque a riqueza é ilusão, hoje você tem, amanhã você não tem, e perder bens ou ganhar bens não é só dar com pessoas que fazem coisa errada. Lembra do Jó? Jó era um homem justo, honesto, perdeu tudo. Por isso o senhor fala que é a ilusão das riquezas. Porque muitas vezes você fez tudo certo e perde tudo, então não fica confiando nelas. Tem pessoas que agem como aquele rico que guardou os celeiros. Às vezes nós até ouvimos pessoas dizer assim, eu agora estou bem, estou estabilizado, eu nem preciso trabalhar mais. Na verdade, está dizendo assim, olha, eu confio em mim, já tenho o suficiente, nem preciso de Deus mais. Ele acha que tá. Amanhã pode acordar e não ter nada mais. E aí? Amanhã alguém puxa o tapete dele. E ele que achou que podia ficar tranquilo, já não está tranquilo mais. Aí isso acontece, entra em pânico. É. Porque estava achando que os bens ou que aquilo que conquistou é a vida dele. Não é. Não é. Aí o Senhor diz, e outros desejos. Não somente a riqueza, não. Outros desejos. Prazeres. Só passear, só divertir. Sexualidade. Outros desejos que podem estar invadindo nosso coração, e quando nós não o realizamos, nós decepcionamos, nós angustiamos, entristecemos, e a palavra fica sem fruto em nós. Porque, na verdade, quais são os frutos do Espírito Santo que deveríamos praticar nessas situações? Aqueles da carta aos Gálatas. Entende? Nessas situações todas que se abatem sobre nós, que vem, por exemplo, tribulação, que vem perseguição, que vem calúnias, que vem perder dinheiro, que vem crise financeira, que vem doença, que vem coisas do mundo nos provocar, porque as seduções da riqueza, meu irmão, não é somente é aquilo que eu quero fazer, porque eu quero ter aquilo, sempre quero ter mais, quero ter mais, quero ter mais. E nós vamos nessa. E em todas elas nós deveríamos aplicar a palavra. Por isso o Senhor diz que é preciso guardar a palavra, meditá-la todos os dias, porque às vezes eu rezo de tarde, eu preciso ver a palavra. Em todas as situações, por exemplo, na tribulação, São Paulo diz, olha, o fruto do Espírito é o amor. Nessa situação eu estou amando. Daquela pessoa que prejudicou você, talvez até foi ela que causou o seu mal financeiro, a sua desgraça. Você está amando essa pessoa? Não estou dizendo conviver com ela, mas você tem amado e rezado por ela? Ou você vai fazer isso? Fruto do Espírito. Nessa situação de problema, você vai agir com alegria? Porque às vezes nós somos assim, cristãos, mas a alegria nossa é mundana também. Só alegria quando está tudo bem. Tem dinheiro, tem as coisas, está comprando, está andando, está passeando, está tudo bem. Quando vem essas coisas, vem a tristeza da alma. Porque, veja bem, é diferente a tristeza do mundo da alma. Quando nós deveríamos ficar, a alma deveria, assim, vamos dizer assim, chorar na alma, por causa do pecado.
ou pecados nossos, ou nossos pecados. Mas muitas vezes, por isso, nós não, a alma não se entristece, porque isso nem importa para nós, não estamos preocupados com isso. Mas ficamos abatidos, tristes, rancorosos, amargurados, por causa, às vezes, de situações do mundo. Mas deveria ser contrário. O Senhor diz no quarto terreno, que produz fruto 30, 60 e 100 por um. Ou seja, em todas as situações da vida, produzir frutos. Ou seja, as pessoas à nossa volta, nós e as pessoas à nossa volta, em todas as situações adversas, deveríamos ver em nós o amor, deveríamos ver em nós a alegria, porque fruto se dá, é aí. É aí que o fruto dá, entende? Na paz, viver em meias tribulações, viver a paz, permanecer na paz em meias tribulações, viver a amabilidade, enquanto nas adversidades, ser amável com as pessoas, até aquela pessoa que te fez o mal, ser amável, não ser grosseiro, não ser estúpido, não ofender aquela pessoa, aí você está dando frutos do Espírito. Porque naquelas situações diversas que o fruto acontece, vai aparecer esses frutos. A bondade, ser bom com quem não foi bom com você, ser leal, ser manso, domínio próprio. Aquela pessoa provocou você, aquela situação te provocou, ter domínio e agir de forma cristã, agir de forma católica, agir no Espírito. Esses são os frutos que o Senhor disse que nós somos chamados a dar. E quando nós não guardamos a palavra, não ruminamos, não aplicamos ela na nossa vida, não cremos nela verdadeiramente, o que acontece? Vai acontecer aquilo que as coisas da carne. O que vai acontecer? Vai acontecer ódio, imoralidade, impureza, devassidão, inimizade, contenda, brigas, ciúme, discórdia, facções, bebedeiras. Tudo isso vai acontecer, vai manifestar em nós. Por quê? Porque nós não guardamos a palavra, não aplicamos em nossa vida. Por exemplo, quando eu aplico a palavra na minha vida? Quando vem tribulação, eu digo: o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? Ah, mas a quem eu temerei? O Senhor é minha luz e minha salvação. Eu preciso continuar sereno. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar em minhas tribulações. Ah, não é fácil. Jesus não disse que ia ser fácil ser cristão. Ele não disse isso, não. Ele disse lá para nós que ia ser difícil, é cruz, é horto. No horto, o Senhor nos ensina o que é o fruto. Quando ele, ali, na provação, na tribulação, no sofrimento, na angústia, ele, no momento da carne, ele diz: afaste-me esse cálice. De repente, ele volta para agir conforme o Espírito. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E aí ele se encheu de tanta força que ele se levantou e foi enfrentar o mundo, enfrentar os problemas, enfrentar a cruz. É isso, meu irmão. É quando eu, diante dos problemas da vida, eu posso até, às vezes, pensar de forma na minha fraqueza, mas eu tenho que voltar para a palavra e levantar, Senhor, não a minha, mas a tua vontade. E o Senhor é minha força e a minha salvação. Contigo eu vou enfrentar tudo isso. E vai enfrentar tudo isso, mas na ação do Espírito Santo. Não é enfrentar tudo reclamando, xingando, amaldiçoando, brigando com a família, cair em depressão. Não. É enfrentar sabendo que o Senhor é minha força, é a razão do meu cantar. Ele é o meu sustento. É isso, meu irmão. Não é fácil. Mas é preciso guardar a palavra, ruminá-la, deixar que ela produza frutos em nós. Frutos 30, 60, 100 por um. Rezar, a missa, terço, tudo isso precisa estar bem enraizado em nós, bem lá dentro da nossa alma. Para no dia a dia, quando vem as situações diversas, o nosso coração seja aquele coração que guardou a palavra, que meditou, que ruminou, que guardou, que crê na palavra. E aí coloca aí em prática todos os dias, no dia a dia. E dá frutos, frutos de salvação, frutos de perseverança, frutos do Espírito e no Espírito. Que o Senhor nos ajude, então, a dar-nos frutos segundo a sua vontade. Que a Virgem Maria nos ajude a viver como ela, guardando a palavra, guardando, para também diante da cruz, permanecermos de pé, dando frutos no Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.